Olá, amantes do direito! Sejam bem-vindos ao canal O Direito e Eu. Eu sou o Samuel e hoje iremos conhecer alguns conceitos básicos da teoria geral do Estado. Você sabe o que é um Estado? Do que ele é formado? As formas de Estado? Nesse vídeo eu falarei sobre esses conceitos básicos da disciplina de Teoria Geral do Estado. E se você se interessa pelo tema, se você é estudante de Direito e ainda não é inscrito aqui no canal, já pausa esse vídeo, corra aqui embaixo, clique em inscrever-se e o mais importante, clique no sininho para ativar as notificações. Assim, sempre que sair vídeo novo, continuando esse conteúdo de Teoria Geral do Estado, outros conteúdos de outras matérias, você será avisado e não vai perder nada. Se inscreveu? Então vamos ao conteúdo. Bom, quando eu falar Estado nesse vídeo, entenda a palavra Estado como um ente soberano. Não o Estado de São Paulo, o Estado de Minas Gerais. Compreenda Estado como sendo um ente total. Por exemplo, Brasil, o Estado Brasil. É esse Estado que eu vou falar. E então, antes de mais nada, precisamos conceituar o que é esse Estado. Estado é uma entidade político-social organizada juridicamente para executar os objetivos da soberania nacional. Mas o que é soberania nacional? Soberania nacional é a junção das atividades exercidas pelos três poderes, o judiciário, o legislativo e o executivo. Esses três poderes juntos, exercendo suas funções, formam a soberania nacional. Ou seja, o Estado, de uma forma simples, é a reunião de todas as instituições políticas e sociais com o intuito de colocar em prática os objetivos da manutenção da soberania nacional. Então isso é Estado. E esse Estado possui três elementos, que são eles: território, povo e governo. O que é o território? Território é o local físico, é a delimitação dele no espaço, é a terra, o solo, o espaço aéreo, o espaço marítimo, que faz parte daquele estado. É nesse território, nesse espaço físico, que o povo vai se fixar e será exercido ali o poder estatal. E o que é o povo? O povo é o conjunto de pessoas com capacidade jurídica para exercerem direitos políticos assegurados pela organização estatal. E não confunda povo com população, que população é o número de todos os indivíduos existentes num território que estão sob o domínio, sob o controle, sob a soberania do Estado, independente de possuírem ou não capacidade jurídica. Já o povo é o titular da soberania nacional, exercendo essa soberania através de seus representantes eleitos de forma direta, como é o caso no Brasil. Então não confunda povo com população, certo? E o que seria o governo, que é o terceiro elemento da formação do Estado? O governo é a junção das funções necessárias para a manutenção da ordem jurídica e da administração pública. O governo ele precisa ser soberano, ou seja, absoluto. Quando se fala de poder interno, que é aquele exercido dentro do território, este não encontra limites jurídicos. É claro, o limite dele é a lei, mas ele pode criar essa lei. Ele tem que respeitar a Constituição, mas ele pode criar uma nova Constituição e nessa nova Constituição criar qualquer coisa. Poder constituinte originário. Falaremos disso em outro vídeo. Mas dentro daquele território, o poder, o governo é soberano. Respeita as leis, mas ao mesmo tempo ele cria essas leis. Agora, quando falamos no ambiente externo, o Estado visto internacionalmente por outros estados, aí ele exerce sua soberania perante outros estados, mas com regulamentações internacionais que vão permitir ali o bom convívio entre os diferentes estados. Então, dentro do seu território, de maneira interna, o governo é soberano. E de maneira externa, internacionalmente, os estados também são soberanos em relação aos outros, mas respeitando alguns limites de convivência internacional. Tá gostando do conteúdo? Tá fazendo sentido para você? Tá te ajudando? Então pausa esse vídeo rapidinho, corra aqui embaixo, clica em gostei, clica no curtir, que é muito importante, ajuda eu a saber que você está gostando do conteúdo, desse tipo de assunto, para trazer mais vídeos, e também a forma de você agradecer pelo conteúdo produzido aqui no canal. Deixe seu gostei aqui embaixo e compartilhe com seus amigos, certinho? Bom, agora que conceituamos Estado, o que é o Estado e os três elementos que formam o Estado, que é território, povo e governo, podemos falar então das formas de Estado. Dentre as formas de Estado, nós temos os Estados unitários e os Estados compostos. O Estado unitário é a forma mais simples de Estado porque tem apenas
um centro de poder. Normalmente, o Estado unitário é aplicado em territórios menores, países menores, com extensão de terra menor, porque aí apenas um centro de poder é suficiente para comandar, para administrar todo aquele território. Um exemplo disso é o Uruguai, que é um país pequeno e tem apenas um centro de poder, sendo assim um Estado unitário. Já os estados compostos são aqueles que possuem mais de um centro de poder, mas eles possuem mais de um centro de poder quando analisados internamente, no seu direito interno, dentro do território, porque aos olhos de outros estados, de outros países, eles são apenas um centro de poder, mas internamente esses estados compostos possuem vários centros de poder. E nessa categoria de estados compostos, nós temos dois tipos, que são os estados federados e os confederados. O estado federado é constituído por estados-membros conservando autonomia e personalidade jurídica de direito público interno. Todavia, a soberania estatal e a personalidade jurídica de direito internacional concentram-se num mesmo ente central, no caso do Brasil, a União. E esses estados federados podem ser formados por agregação ou por segregação. Os estados federados formados por agregação são estados pré-existentes, estados diversos pré-existentes, que se agregam, que se juntam, renunciando assim à própria soberania para criar uma aglomeração de estados em comum, que passará então a ser detentora única da personalidade de direito público externo. Um exemplo de estado federado na forma de aglomeração são os Estados Unidos da América, que eram estados independentes, renunciaram suas soberanias e se juntaram para formar os Estados Unidos da América. Já nos estados federados formados pela segregação, sua formação se dá pela descentralização do Estado, que antes era unitário, em vários entes federados, que possuem competências autônomas dentro desse sistema, desse território que forma esse novo Estado. Um exemplo de Estado federado formado por segregação é o Brasil, que antigamente era um Estado unitário, com um único centro de poder, e foi dividido então em vários centros de poder, e hoje nós chamamos de estados, são entes federados. Aí sim, São Paulo, Minas Gerais, fazem parte, eles são poderes descentralizados de um poder maior, formaram então assim um ente federado por segregação. E ainda dentro dos estados compostos, nós falamos então dos estados federados, nós temos os estados confederados. Os estados confederados são formados pela reunião permanente de estados independentes e soberanos entre si, geralmente com a finalidade de defesa externa e pacificação interna entre seus membros. A reunião desses estados é precedida por um tratado internacional, onde é reservado a cada um desses estados o desligamento a qualquer tempo da confederação. Um exemplo de estado confederado é Sérvia e Montenegro. São estados independentes confederados que se unem para se defender externamente e manterem a paz internamente, mas a qualquer momento podem desligar-se um do outro e acabar assim com a confederação. Espero que esse vídeo tenha te ajudado nesse conteúdo de formas de Estado. Lembrando que aqui eu estou trazendo o que eu aprendo na faculdade, o que eu estou aprendendo na faculdade, e estou repassando para vocês como forma de manter o conteúdo na minha memória e também ajudar vocês. Se vocês querem algo mais aprofundado, mais técnico, recomendo que vocês leiam livros, leiam doutrinas sobre o tema, livros de constitucional, para aprofundar no assunto. Aqui eu trago uma base superficial, uma introdução, um conceito para você que está iniciando na matéria, ter a base para procurar mais coisas. E você conhecia, sabia o que era um Estado, o conceito de Estado, suas formas? Quer acrescentar mais alguma coisa nesse vídeo? Quer dar sugestão, dica? Então vá aqui embaixo e comente, que eu olho todos os comentários, curto e respondo um por um, certo? Então é isso, um abraço, tchau!